E aí pessoal, beleza? Bom, Café com Boras, apoio da Nato Corpus e do Grupo Infinity nas filmagens. Hoje eu estou trazendo um amigo meu para a gente trocar uma ideia legal aqui sobre líquido antifuro. Isso, para tubular, para clincher, para dentro de câmera de ar, a situação onde você quiser pensar em pôr líquido antifuro na sua bicicleta, eu convidei esse cara aqui, meu amigo Edinho, já trabalhou para as grandes marcas, inclusive de bikes aqui, vai entrar numa outra loja que nós vamos falar, nós vamos fazer um videozinho lá direto, inclusive da loja, tem novidades aparecendo aí, e a gente quer hoje falar desse assunto específico, mas ele vai aparecer mais vezes por aqui. Então, bom, Edinho, meu amigo, obrigado. Só para constar, todo mundo está testado bonitinho, porque senão vai ter gente que vai falar pra gente que nós, nossa, mas aí nós estamos na época do Covid, nós estamos vacinados, bonitinho, saudável. Mamãe inclusive falava, né, que se estivesse gordinho a gente está saudável, então nós estamos os dois gordinhos aqui falando para você. Então é o seguinte, Edinho, vou falar um pouquinho dele antes. Bom, eu vou falar de uma coisa só que eu acho que todo mundo vai meio que dar uma parada e vai ficar imaginando o que é isso. Esse cara aqui simplesmente fez 1.200 km no Audax, que foi na França, né? Para quem não tem conhecimento disso, a gente tem provas classificatórias no Brasil, você tem que atender algumas etapas de, se eu estiver errado, 200, 300, 400, 600. E aí quando você se torna o super randonnée, você tem uma classificação, né, que é dada a você dos 200 aos 600, e aí você faz o 1000. Tem direito a... Exatamente, caso você queira fazer ou não. Ele fez. Então assim, esse homem foi lá pedalar 1.200 km lá na terra famosíssima na França. Então, bom, conhecimento em cima da bicicleta ele tem, e conhecimento do lado de cada bicicleta ele também tem, como mecânico e tudo mais. Bom, Edinho, meu amigo, você quer falar alguma coisa de provas? Meu amigo ciclista, acho que essa daí também, não precisa nem falar mais de prova, precisa falar de alguma. Não, a gente já participou 12 anos como atleta, assim, ao que se diz profissional, né? Porque a gente teve uma vida no ciclismo e foi desde a categoria de base até as categorias acesso à elite. Então, minha participação foi dentro de 12 anos como atleta. E aí, após isso, eu parei, né, retomar os estudos, fazer minha faculdade, aquela coisa toda, e após 5 anos no jejum de bicicleta, eu voltei a andar. E aí eu me aventurei nessa brincadeira de longa distância, que eu gostei bastante. Foram 3 séries completas, desde os 200 ao 1000, 2015, 2017, 2018 e 2019, que foi a realização do sonho, que foi para a França. Foi bem legal. O homem pedala pouco, gente pedala pouco. Bom, então é o seguinte, como eu já tinha combinado aqui com o Edinho, a gente, na verdade, o intuito é orientar todos vocês, porque em alguns casos a gente vê que falta um pouco de informação para o pessoal das situações em si. Então, vamos colocar o líquido, né, o famoso líquido antifuro. Tá bom, nós temos marcas, nós temos diferenças entre eles, tem especificidade do líquido para cada situação. Além disso, quais são os pontos negativos da utilização disso? Porque muitas vezes as pessoas não citam isso. Então, o que seria, de repente, o outro lado da conversa? É muito bom quando a gente fala, né, Edinho? Vou fazer 1.200 km na França sem furar pneu. Pô, mas isso é uma maravilha. Mas e o resto? E depois disso aí? E a câmera colada no pneu, que eu postei aí, já teve comentário, que a gente fez um post na semana passada. Sim. Mas não furou o pneu. Mas tá bom, mas quando furou você não desmontou. Não tem jeito de tirar isso na estrada. Sim. Então assim, tem muita informação disso. Então vamos só para a gente guiar para o pessoal que não tem nada de conhecimento. Então vamos lá. Líquido antifuro. A princípio seria, eu vou falando alguma coisinha disso, você vai me corrigindo aqui, Edinho. Líquido antifuro. Traduzindo para uma linguagem prática, vamos falar que o líquido antifuro é uma borracha líquida. Sim, perfeitamente. Que quando ele está dentro do pneu,
qualquer coisa que fizer o furo, ele em contato com o ar e a pressão jogando, lógico, a pressão de dentro do pneu jogando ele para fora. Uma pressão maior do pneu de dentro para fora. Ele vai vedar porque entrou em contato e ele endurece a borracha. Perfeitamente, sim. É isso. Legal. Dentro desses líquidos a gente tem diferenças, certo? Ok, sim, sim. O que você me fala da questão de speed, de mountain bike, de tubeless, de tubular? Qual a especificidade de líquido? O que você vê de diferença hoje? Bom, é assim, ó, quando se trata, por exemplo, de mountain bike, a capacidade em metro cúbico acaba sendo maior. Então, portanto, quando você tem tipo uma área maior, uma quantidade de ar maior na parte interna do pneu, ela é um pouco mais eficaz no sentido de estancar o furo e aí, naturalmente, você fazer com que essa vacina ela seja eficaz nesse momento. Por exemplo, um pneu 2.4, uma capacidade de ar bem maior com relação à pressão. Você vai colocar uma quantidade de 100 a 120 ml mais ou menos de líquido na primeira aplicação. E após isso, quando você estiver andando, se no momento do furo, vamos supor lá que aconteça de furar, você às vezes nem vai perceber que aconteceu o furo por causa da derivação do látex, né? Esse líquido todo, ele tem mais de micropartículas, são milhões de micropartículas nesse líquido, que faz a questão de estancar mesmo esse furo. Só que para isso existe uma especificação bem detalhada, né? Nesse caso precisa ser um furo um pouquinho menor, mais fininho, né? Que daí ele age de uma maneira mais eficaz. Por exemplo, existe o líquido no seu envolto, você está rodando, vai existir a centrífuga. Está jogando para o lado onde ele está entrando em contato com o chão. Perfeitamente. E isso daí, às vezes, o furo é tão pequeno e o líquido é tão assim eficaz que no momento que fura você nem percebe. Às vezes você vai perceber que no quadro da bicicleta fica um vestígio ou na roupa né, do ciclista, exatamente. Que daí você vê um vestígio, você viu que ali acabou acontecendo o furo. Teve um furinho. Bom, aí nós temos uma diferença, porque quando a gente fala de mountain bike, nós principalmente vamos comparar absurdos, né? Sim. Vamos falar de um pneu fininho de speed, vamos falar, sei lá, um 19. Perfeito. Que hoje, putz, ninguém usa mais, porque... Isso daí é raro, ver. Nossa, é melhor você andar direto no aro de tão duro que fica isso. Mas vamos falar do 19. Eu particularmente, eu gosto da bike dura, no chão mesmo, mas a gente sabe que existe o lado positivo e o lado negativo dessa pressão zona, porque num asfalto onde você tem trepidação, você perde atrito, é perigoso para acidente, e perde rendimento porque você está quicando. Mas essa é uma outra discussão também, que a gente entra na questão de pneus, né? Perfeito. Mas assim, vamos comparar situações diferentes. Nós temos um pneu de 19, do que a gente chama de 19, que ele é muito fininho, ou seja, a pressão é muito maior do que o volume de ar que tem lá dentro. Sim. E quando a gente fala de uma mountain bike num pneu 2.4, que é um pneuzão já, largão, capacidade de ar real, exato, né? É muito ar. É muito ar. Só que a pressão, você está falando de 30 libras, lá no outro nós estamos falando de 180, 200, 220. Sim. Então, 220 que é a capacidade de um Continental. Um tufo da vida. Um tufo, seja, 220 de pressão para 35. Ou às vezes o cara até com um 2.4 consegue até, no tubeless ele consegue usar menos pressão, talvez 25. Sim, 28. É que a recomendação, eles falam que quanto maior a capacidade de ar que o pneu ele tem, acaba sendo assim uma pressão menor, para que você tenha a bicicleta um pouco mais no chão, né? Para ele copiar melhor onde ele está passando. Quando você tem a questão do pneu, a pressurização dele um pouco maior do que o normal, referindo a mountain bike, o que acontece é que às vezes você tem uma bicicleta um pouco mais arisca na pilotagem. Então, o que pode ocasionar às vezes algum detalhe assim numa curva que ocasiona um acidente. Então, os caras baixam um pouco a pressão, e o mais interessante é que ele tem uma leitura diferente, acaba sendo muito mais gostosa de andar a bicicleta. Portanto, você tem uma leitura diferente e ela não fica pesada. É diferente, por exemplo, de você colocar uma pressurização de 28, 24, 23 libras, por exemplo, para uma determinada pessoa que tem X de peso,
e ela entrar numa curva ou às vezes morder, ocasionando snake bite, que a gente fala, né, que morde a câmera. Picada de cobra. Exatamente, sim. E aí nesse caso o tubeless ele já tem essa questão, essa vantagem dela não possuir a câmera, e nesse caso com pressão baixa ela acaba ficando melhor. A questão da pressurização do 1.19 é relativo porque você tem uma pressão muito grande. E aí, quando ocasionado o furo, com o líquido na parte interna, e às vezes o líquido que for colocado é um mero líquido aí que você utiliza numa mountain bike, às vezes a pressão que você coloca e o que você perde de pressão, dependendo, vamos colocar 120, 110 libras, que hoje é a nossa realidade. É um normal. 700 por 25, um 28, um 90, 100 libras. 23. Se você perde 30 libras, acaba você já sentindo que a bicicleta fica um pouco mais pesada. Por causa da pressão, né? A pressão até o líquido vedar, perfeito, você perde mais pressão. Não necessariamente o volume, porque no pneu de speed ou de triathlon e road, qualquer seja a terminologia que você quiser usar, mas você perde pressão e não tanto o volume. Exatamente. Que é diferente no mountain bike. Perfeito. Só que nesse caso você percebe de uma maneira, vamos supor, os sensitivos aí, as pessoas que já têm uma experiência maior andando de bike, vai sentir que a bicicleta ela fica com um comportamento diferente em curvas. O ponto que eu acho assim a se tomar cuidado é justamente isso, porque você tem que ter uma percepção, né, do seu equipamento no momento que você está fazendo uma curva. De repente você acha que está cheio, eu vou tocar desse jeito. Às vezes pode ocasionar, por exemplo, um acidente, porque você entra numa curva e de repente, entrando nessa curva, esse pneu ele vai murchando e você não vai percebendo. Então, naturalmente, mordendo a câmera, um pneu clincher, o pneu ele dobra, pega a parte do aro, tira a aderência total e aí você pode acontecer um acidente, entendeu? Nessa situação, inclusive, aí nós temos o seguinte: se eu tiver com uma câmera de ar, eu acho que muitas pessoas devem ter passado por isso, uma câmera de ar, e eu tiver com pouca pressão, quando eu pego um buraco, vai dar essa snake bite, que é a picada de cobra. Por quê? Porque o pneu ele murcha tanto que ele chega a prensar a câmera de ar entre o buraco do chão, sim, e o aro. Ele certo? dá tipo um fim de curso Exato. E aí nesse caso você tem os dois talões, né? E aí você tem o aro, e junto ao pneu você tem a câmera, que ela fica revestida nessas duas peças. Então quando você bate, praticamente bate o talão, e aí você cria dois furos. Que não dá para remendar essa câmera. Não dá para remendar essa câmera, e aí às vezes o que vai acontecer é que no momento, por exemplo, que você colocou o líquido ali, infelizmente ele não vai selar, porque ele não vai vedar. Até porque a câmera ela tem uma questão que ela é muito mais elástica, tem uma elasticidade diferente do pneu, que você tem uma banda de rolagem ali dura, onde você a trama, exatamente, mas aí especificamente dizendo a borracha, que você fura, quando você tira a borracha fica uma coisa meio que um poro assim, né? Você não consegue ver o furo. O furo não fica, ele não se movimenta. Exatamente, ele não dilata, né? Que é diferente você pegar uma câmera de ar e aí você puxa ela, o buraco aumenta. Então assim, é diferente a resistência da borracha. Perfeito. Até porque a função é outra do pneu e da câmera. Então vamos já puxando para a questão do tubeless nesse caso. Se eu tiver com um líquido dentro de uma câmera de ar, nesse caso acabei de jogar líquido fora, câmera fora, porque assim, ele vai, se tiver com pouca pressão, sim, ele vai morder, sim, o líquido não vai ajudar nisso, não vai atender. Mas veja bem, quando acontece, por exemplo, de ter um furo desse jeito que eu falei para você, por exemplo, eu passei numa guia, passei num buraco, de repente deu um fim de curso, no talão ele vai morder, como nós falamos há pouco. Só que quando, por exemplo, você está numa outra situação, nossas estradas infelizmente sempre tem a ressolagem do caminhão estoura, aí o carro passa, joga essa ressolagem propostamente, é ali que nós estamos passando. Então quando é resto da ressolagem, que é um cabelinho, sabe, um negócio, uma farpinha mesmo, e ela entra, nesse caso, às vezes ela acaba sendo bem eficaz, tá? Sim. Por isso que precisa
né, deixar certo de que quando se trata de uma mordida, obviamente vai ser 2 furos. Nesse caso, estamos falando de um furo de arame, praticamente uma coisa muito fina, que o líquido circulando na câmara de ar, ele vai dar conta. Tá. Só que assim, o que a gente sempre fala é que a pessoa ela precisa ter mais ou menos uma ideia, por exemplo, de como está a pressão do pneu. Né? Se a gente vai, por exemplo, para um lugar na nossa região aqui, que é Romeiros, às vezes fura um pneu. E lá são curvas de alta e várias descidas. Numa dessas, pode acontecer às vezes um acidente. No sentido de você sair com 80 a 90 libras e de repente esse pneu ficar a 60. Existe a força G, que você faz uma curva, vai ter a centrífuga que vai te jogar para fora da curva. Nessa hora ela pode morder a câmera e naturalmente é fácil. Se dobrar o pneu, pode acontecer algum acidente. Não que seja ruim, certo? É simplesmente você ter as ideias, né? Eu estou andando com a bicicleta, eu sinto que o meu pneu está murcho, eu paro, encho um pouquinho. O líquido ele pode estancar. Se não estancar, tira a câmera. É importante lembrar até porque assim, eu sempre falo lá para os meus clientes, o Edinho com certeza vai falar aqui também, mas saiu para treinar, calibragem, todo mundo tem que fazer essa avaliação no momento de sair. Exato. Vou fazer hoje à noite porque amanhã minha bicicleta está pronta. Se tiver um pequeno furo que ainda não está vedado, se tiver líquido, ou que o próprio farpinho esteja, se você não usar líquido, ele pode estar murchando tão pouquinho que nessa noite, esperando, você está achando que você está com, sei lá, 120 libras, você vai estar com 100. Então, assim, não está o que você programou. Então, saiu para pedalar, estou aqui, vou subir na bicicleta, calibra e vai. Uma revisão diária a cada momento que você for andar. Enchi 120 libras, né? Eu sou um pouco mais pesado, eu preciso encher mais o pneu. Eu gosto de andar com o pneu um pouco mais cheio, mesmo sendo um 700 por 25. Então, eu coloco lá 120 libras. Então, nesse caso, o 120 de pressão que eu coloco lá, depois de 2 dias, isso com certeza vai para 110, para 100 e assim vai. Então, o legal é sempre fazer uma revisão diária a cada vez que você for utilizar. E ver que se baixou demais, é uma coisa que assim, ou é válvula aberta, que vocês podem ter deixado, né, que deixam assim às vezes, né, aberto, que é comum, é natural, mas pode ocasionar um furo. E aí, para evitar um mal pior, acho que seria bacana toda vez confere, sai, beleza, blocagem apertada. Se eu tiver, vamos treinar terça-feira, fui lá, coloquei 120, subi na bicicleta, terminei o treino. Na quinta-feira eu vou subir nela, olhei 80, é muita diferença, tem alguma coisa errada nisso. A mesma coisa para mountain bike, quem usa lá seus, sei lá, 35, 30, vou subir, tá com 20, alguma coisa tá errada. Essa variação muito grande já é um indicador de que tem alguma coisa nesse pneu que está influenciando. E aí, com relação a mountain bike, eu acho muito interessante a questão do tubeless, né? E assim, hoje as pessoas, se elas verem realmente o investimento que é feito inicialmente e assim, a economia que acaba surtindo para essa pessoa que investiu acaba sendo muito grande, porque uma câmera de ar hoje, vamos dizer, trabalhando com linhas mais tops de câmera, chega a custar 50, 60 reais. Hoje, de líquido hoje você vai gastar em média 60 reais mais ou menos as 2 rodas. É o que você precisa, a reposição. A reposição você gasta 100 ml cada roda. Né? Às vezes a gente coloca um pouquinho mais, dependendo do tamanho desse pneu. Então, é muito interessante e uma rolagem totalmente diferente. Muitas pessoas gostam e aderiram à ideia. A única questão que é um pouquinho mais chata, como talvez você já tenha acontecido com seus clientes, é um corte, onde infelizmente nessa hora ele não vai ser tão eficaz, ele vai vazar todo, aí você tem que andar com uma câmera de ar, vai fazer a substituição, né, do sistema, vai tirar o bico e vai colocar uma câmera normal. O pneu se joga fora? Não,
você pode fazer um trabalho de vulcanização, dependendo do tipo de corte, e ele fica bom de novo para você rodar, entendeu? Tem gente que faz isso em carro, né? Faz uma marquinha, vai lá. E assim, não é nenhuma solução alternativa, ou se preferirem a gambiarra, enfim, não tem nada disso. O nome técnico que o nome que na realidade você tem hoje pneus que são muito caros. Então, por exemplo, se você compra hoje um pneu, um Bontrager, ou até um pneu da Specialized, que é muito bom também, o Ground Control, enfim, vários que existem, tá? Vitória. Esse pneu, você faz um investimento de quase um pneu de um carro. Então, assim, são R$500, R$600. Para um corte, você pode fazer essa manutenção no pneu, que não vai lhe trazer nenhum risco. Isso não vai ficar, de certa maneira, não vai ficar confiável, não, pelo contrário, vai ficar confiável ao ponto de você estar na trilha de novo sem problema algum. Então você pode rodar e só vai fazer reposição do líquido e beleza. Só avalia o tamanho do corte, se é possível, né? Reparar, mas geralmente o corte é menorzinho, menor, né? Sim. Bom, aí é o seguinte, então, especificamente em relação ao líquido, vamos separar agora por rodas. Okay. Então vamos lá. Começar no mais comum, que é a mountain bike. Okay. Bom, mesmo com o líquido, que lembrando, a gente tem diversos tipos de líquido, alguns líquidos não podem ser misturados com outros. Perfeitamente. Né, porque alguns têm... As químicas são diferentes. Exato, exatamente. Há uma questão importante lembrar a questão da amônia, né? Sim, porque essa amônia, inclusive, não só pro pneu e tudo mais, né, pro próprio líquido em si, mas se houver um mínimo vazamento, como você tinha me falado, o mínimo vazamento que tem desse líquido, se ele entrar por dentro do teu aro, exatamente, isso pode fazer corrosão, causar uma corrosão. Pode danificar não somente a questão do aro, mas também o nipple. Então, por exemplo, você tem o nipple, você tem uma flange nesse nipple. O nipple é onde você centraliza a roda. Então ele é uma cabeça onde ele tem uma chave onde eu consigo tirar a tensão e aumentar a tensão. Só que existe um orifício e depois existe uma parte um pouquinho maior, que é uma flange que fica na parte interna do aro. Então quando você faz esse movimento de tirar a tensão e apertar a tensão, nesse ponto, se o líquido ele ficar na parte de dentro, principalmente rodas que são mais renomadas, todos os nipples de alumínio, isso deteriora e aí você tem uma quebra de raio. Só que na realidade não é quebra de raio, é quebra de nipple. E a pressão que existe dentro de uma roda assim, né, vamos supor que existam 32 raios. Então você tem 1 por 30, 31 por 1 e assim vai, né? Você tem todos os raios cruzando e puxando por igual. Então às vezes pode acontecer esse líquido que possui amônia de quebrar, de ocasionar essas porosidades na parte interna do ar ao ponto de romper mesmo. Entendeu? E dependendo do nível de vazamento desse líquido para o teu aro, às vezes esse negócio pode estourar não só um, mas pode vir vários numa sequência. Às vezes você arruma um e quebra outro na semana. É líquido. E por exemplo, o líquido ele vai meio girando ali dentro também, como você imagina só que é óbvio que diferente, por exemplo, numa câmera de pressurização, que ele está lá dentro do pneu, no aro, é diferente, por exemplo, a reação que se tem numa câmera diferente, que nesse caso ele está entre a fita, né, é um líquido que ele está virando ali dentro, mas ainda que ele movimenta ali no raio, no nipple, né? Bom, na mountain bike, importante a gente falar que é muito válido a questão do tubeless, até por essa questão da picada de cobra ali, mas também temos o risco de, dependendo do tamanho do buraco, se você usa o tubeless e acaba usando menos pressão, sim, ainda do buraco amassar o aro. Sim. Então aí geralmente quando a gente trabalha com menos pressão, além do tubeless, né, do líquido, sim, a gente tem também o protetor de aro que vai dentro do pneu, certo? Sim, que é justamente para proteger só aquela pancada feia e não amassar o aro, né? Existe uma peça que o
nome agora, ao certo eu não vou saber, mas é uma peça da Nomad que eles estão oferecendo hoje no mercado, que ela é uma cinta que realmente você coloca na parte interna do pneu. A Session tem isso também. A Session também. Session tem também, sim, no setor lá. E aí, nesse caso, você consegue trabalhar com uma quantia de ar assim um pouco mais reduzido, e a pressão acaba sendo ao gosto, por exemplo, do fabricante, e também, óbvio, do cliente, mas que evita realmente essa pancada que ele dá no ar, entendeu? Muitas pessoas têm colocado, mas assim, algumas em especial coloca somente na roda de trás. Sim. Porque todo o impacto ela vai atrás, principalmente quem tem full, né? A full você larga ela na descida, de repente você não tem essa percepção que uma hardtail tem, né, de bater mais, e aí tá você em você, quer dizer, tá amortecendo, então, o cara tá tranquilo. Exatamente, então larga o pau lá. Deixa ela bater. Tô descendo, de repente acontece, você passar num buraco, a correção vai ser feita na suspensão. Porém, o aro já apanhou lá embaixo, exatamente. Então, por exemplo, se você está com um pneu convencional, vamos dizer que você faça a colocação de líquido, por exemplo, numa câmara de ar. Talvez fatalmente, né, o que pode acontecer, vai vazar, vai rasgar, porque a câmera, como eu disse, ela tem a sua elasticidade. E aí, infelizmente, ela não vai segurar. Bom, na mountain bike, então, de novo, é importante, eu acho, até por uma questão de ter o contato com o solo ali, em situações difíceis, eu acho que o mountain bike é super viável. Uhum. Lembrando que não podemos misturar produtos, então, mesmo que não tenham amônia, existem líquidos que são mais lisos, vamos falar mais ralos, entre aspas, que são para uma utilização, outros que são mais grossos, né, mais puros, entre aspas, que é para outro tipo. E assim, além disso, além de não poder misturar, existe a questão da pressão, porque eliminamos a câmera, mas não eliminamos o risco de estourar um aro, por exemplo, com o buraco, certo? Escapamos da picada de cobra, que também pode cortar o pneu e entortar o aro. Então, é importante observar que o tubeless resolveu a minha vida. Calma, pera. Até que ponto? Vamos observar qual é o tipo de uso do cliente. E aí, solucionaria ou não, certo? Sim. Aí nós temos um outro pneu que eu acho que é rápido da gente falar, que é a questão do tubular, né? Tubular é galera assim. Mais antiga aí. Eu sou. Eu sou fã disso aí. Eu adoro. E as fotos dos anos 50 dos caras correndo com o tubular enrolado no pescoço. Não tem jeito. Old style aqui também. Mas é o seguinte: o bendito tubular que a galera tem tanto medo, que se você treinar, se você preparar, não tem nada de tão difícil de trocar, é mais rápido que clincher, mas ninguém pensa que tem que preparar, essa é a diferença. Mas o tubular, ele é uma câmara de ar, uma mangueira de jardim, desculpa, com a câmara de ar lá dentro. Então, você não troca, a mangueira é fechada, você não vai trocar a câmara de ar de lá de dentro. É um pneu que, assim, em alguns casos é um pneu vulcanizado já, ele é moldado de fábrica, que não tem nenhuma costura. Em alguns casos existe esse tipo de pneu, mas especificamente existem vários aí. A maioria deles é costurado. Então, assim, dentro dessa questão, o grande lance é falar pro cara que se um dia acontecer de furar um pneu desse, o cara tá na roça, porque vai ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora. Só que assim, muitas pessoas não sabem, mas esse tipo de pneu tem conserto. A não ser um pneu chamado Continental o S5000, se eu não me engano, o S2. O S2 é S24000, perdão. E esse pneu ele é feito em 4 partes. Então ele é fechado, existe uma fita de contenção, você passa a cola no ar e aí você coloca ele, entendeu? E aí tem uma questão de você deixá-lo alinhado. É um trabalho mais artesanal, exatamente, mas o rendimento é outro, é bem legal. Alguns clientes possuem esse tipo de pneu, mais especificamente para a prova, não é para treino, né? E aí muitas pessoas me procuram, falam, olha, qual se é furar, exatamente, sim.
Então, o líquido, nesse ponto, ele precisa ser um líquido um pouco mais denso, que é natural que você coloque um líquido mais denso, para que no momento que aconteça o furo, ele estanque de uma forma mais rápida. Para não baixar a pressão. Exatamente, porque, por exemplo, diferente do mountain bike, você tem tipo uma capacidade de pressão maior do que ar, né? Diga-se de passagem. E aí você, perdendo lá 30 libras ali, nossa, é uma coisa que você sente que a bicicleta já fica com um comportamento diferente, principalmente pessoas que utilizam a potência. Nossa, sabe que... Você leu meu... Eu ia falar isso agora. Eu estava esperando você parar para falar. Sim. Quem usa a potência vai sentir na hora. Exatamente. Por exemplo, você está lá fazendo a sua prova em Z4, Z3, enfim, de repente, você vai lá para cima, tipo... Eu tô fazendo força, tá subindo a potência, e a minha velocidade não anda, tal, é aquela coisa. Aí você consegue, tipo, saber mais ou menos o que está acontecendo. Eu tô num bom dia, de repente... Eu sinto que a bicicleta está dando uma rabiada ali, ela está um pouquinho mais molengo, né? Eu subindo com ela joga, de repente é o pneu que está furado. Entendeu? Então, mas aí nesse caso importante, na questão do tubular, a gente colocar o líquido por uma questão até... Talvez o que seja mais chato do tubular é levar o reserva. Exatamente. Porque o reserva é grande. Como ele não é só uma câmera, ele incomoda. O espaço que ele vai ocupar para você levar um reserva, ele vai realmente incomodar. Mas assim, mas as pessoas que tiveram, por exemplo, uma experiência andando com tubular, sabem o quão eficaz ele acaba sendo, que as pessoas fazem assim vamos supor, eles dobram bem mesmo o pneu para colocar debaixo do selinho ali, ou amarra de alguma forma ali, ele ocupa menos ali, um jeitinho de dobrar. E acaba indo bem. Aí ele faz também a colocação do líquido nesse pneu. E assim, uma recomendação que eu sempre passo para os meus clientes, eu acho que o Borelli também faz isso lá com os dele, é você sempre deixar esse pneu um pouco vazio, mas não totalmente 100%, e com os bicos para cima, porque o líquido, vamos dizer, eu vou dar um exemplo para você do efeito mariposa. O efeito mariposa, ele tem uma questão que ele acaba sendo um líquido que ele é como se fosse uma espuma expansiva quando ele está no seu movimento. Ele faz ele parece uma espuma mesmo. E aí, quando você para ela, se você parar a roda, ele decanta e ele fica na parte de baixo. Então, ele não é um líquido que você precisaria estar utilizando horrores, assim, vou colocar uma quantidade em ml acima da média. Porque ele faz uma espuma e ele consegue agir rápido. Aí, como você mesmo disse, em contato com o ar, ele acaba meio que fazendo o efeito ser muito mais eficaz. Eu particularmente gosto muito desse líquido. E assim, como outros também são muito bons, mas o importante disso tudo é que não possua amônia. Isso é importante porque assim, alguns ele vem com uma proposta que acaba sendo mais barato, só que sendo mais em conta, às vezes o barato sai caro. Movimento de mountain bike tem bastante também aqui. E às vezes a gente vê um pneu na parte de dentro dessa trama, ela toda já corroída. E isso faz com que o pneu ele crie um desalinhamento. Então ele não fica de uma maneira simétrica quando você joga a roda e ela fica paradinho o pneu. É óbvio que existe um encaixe que você faça, mas às vezes, mesmo as laterais encaixadas, acontece do pneu ele ficar um pouco torto. E isso se dá conta da amônia. Tá vendo? É importantíssimo lembrar desse detalhe, porque às vezes a gente tem clientes que levam no mecânico, vai lá, põe o líquido. Sim. Aí troca de mecânico, às vezes não é o mesmo líquido. Perfeitamente. Aí um entra em atrito com o outro, não agem como deveriam. Eu tirei uma foto esses dias atrás e enviei para você. Eu vi, você limpando toda a crosta de um. Se a gente juntar todo esse material que foi retirado do pneu, eu posso fazer, eu garanto para vocês, eu faço uma bola de borracha. Uma bolinha quase do tamanho de uma bola de tênis. Exatamente, é muita coisa. De tanto material dentro do pneu, ou seja, um peso que na verdade já não estava mais em uso. Isso. Porque ele não tem mais uma função de vedar. Ele até ajuda, mas... Ajuda, mas assim, ao mesmo tempo, se você analisar
de uma maneira mais simplificada possível, o líquido ele está virando ali, certo? Às vezes ele não faz ele não fica tritando tanto com relação com o pneu, mas quando você tem essas borras que existem na parte de dentro, que ele junta uma espécie de bola mesmo, por exemplo, se fura o pneu, o líquido vai lá e ele faz um tarugo na parte de dentro. Só que ali o que vai acontecer? Ele vai ficar virando e, de certa maneira, o líquido que está dentro, ele bate ali, ele vai juntando. Ou ele desvia e não chega onde quer. Sim, mas de certa forma, o líquido ele vai estar ali de uma maneira eficaz se acontecer o furo, mesmo naquele ponto. Entendi. A única questão é que quando você tem micropartículas do próprio látex, ele faz as bolas na parte de dentro. Então, o importante, por exemplo, é quando você for fazer a manutenção do tubeless, é imprescindível que você retire todo o líquido interno, certo? Vamos dizer que passou 3 meses, não vai ter praticamente líquido. Só que vai ter muito resto desse líquido no pneu, a crosta. Você vai ter que retirar tudo para depois fazer a aplicação com o pneu sem essa crosta. Então aí existe o serviço de limpeza do pneu e o líquido que você está colocando. Que vai colocar. Exato. Então a cada 3 meses, 4 meses, é mais ou menos isso aí que ele vai depender. A especificação que a gente passa, Borelli, é sempre 3 meses. Tá. É que depende da marca, acho que depende do líquido. Exatamente, tem uma sim, variaçãozinha, né? Mas é isso, 3 meses é a média. 3 meses é a média, para você não ficar na mão. Exatamente. Bom, aí então o tubular, interessante colocar por uma questão realmente de furos e tudo mais, assim, lógico que, gente, a gente vai ficar repetitivo, mas é lógico que o líquido vai ajudar contra os furos. O que a gente está tentando fazer é orientar o lado negativo. Então, por exemplo, a situação que aconteceu comigo numa mountain bike colocou-se líquido dentro da câmara de ar. Os pequenos furos que foram acontecendo, realmente eles foram sendo vedados pelo líquido que estava dentro da câmara de ar numa mountain bike. O que aconteceu com isso? Esse líquido ele ficou entre o pneu e a câmara de ar porque ele precisou passar para vedar. Rapaz, na hora de desmontar esse pneu, ele seca. Me desculpa, com o sol de 11 horas da manhã, pelo menos na região de Ribeirão Preto. 11 horas, você sentado, todo cheio de terra, no meio da trilha, porque é um pneu que cortou, amigo, você não vai desgrudar. E se o telefone não estiver funcionando, você vai empurrar, porque o Uber não vai te buscar. Ainda mais na terra. Então, assim, existe o lado negativo. Outra questão importante disso também, que isso também se leva para todos os pneus, mas vamos falar agora do clincher, quando a gente usa, porque tem o clincher, que tem os aros que são próprios, existem adaptações e existem os pneus específicos para usar o tubeless, tá? O líquido. Tá? Não é, vou colocando em qualquer pneu. Pneus específicos. Que também aconteceu, o mesmo caso que eu te mandei a foto lá. Sim. Meu Deus do céu, coloquei, inclusive, o vídeo da semana passada foi disso porque, cara, desculpa, era uma mulher, não sabia trocar pneu, sim, pegou a bicicleta já com o líquido dentro da câmera e furou no meio da estrada. Cara, ela não ia, se não tivesse o apoio ajudando de carro, ela não ia soltar aquele pneu, cara. Não, sentado com ventilador na minha bancada, com ferramenta, com tudo, eu não conseguia soltar fácil. Imagina na estrada uma mulher. E não que eu estou falando que as mulheres são mais fracas, porque tem muita mulher mais forte que eu, homem até mais forte que eu. Mas a questão é a dificuldade, realmente a prática de troca que vale muito. Quando você faz, tipo, por exemplo, manuseio ali como mecânico, você tem tipo um macete ali, um macete, um macete do dia a dia, né? E às vezes, assim, as pessoas colocam realmente como solução isso daí, né? Tipo, fala, olha, tipo, a câmera nossa com líquido acaba sendo nossa solução dos problemas. Realmente funciona, mas existe, assim, tem os prós e contras. Às vezes, como eu disse, pega um snake bit lá, bateu, o líquido ele não vai ser tão eficaz, né? Que é o que cortou. Exatamente. Nesse caso, cortou o pneu e a câmera. Então, assim, lavou a bicicleta com líquido. Perfeitamente. A câmera de mountain bike, eu acredito assim, já que a pessoa ela vai colocar um líquido na câmera, ela procurar saber realmente se o ar ele é compatível, se o pneu ele é compatível para fazer já o tubeless,
e já fazer de uma vez, porque acaba sendo muito mais eficaz. Eu acho assim, não é que seja um dinheiro mal investido, mas em algumas situações ele acaba sendo muito eficaz, como muita gente assim está usando até então e gosta, né? E outras ainda são mais tradicionais no sentido de não utilizar, entendeu? Assim, aí, sei lá, ou já de vez já mete lá o tubeless de uma vez e acabou o problema, entendeu? O mais importante que o Borelli disse também, que eu acho muito interessante, é quando a pessoa ela for querer colocar o tubeless, que você vá atrás de um cara desse que faz aí tipo a especificação correta, ele sabe que o aro ele é tubeless, o pneu também é um TLR, é um TL, enfim, que é especificamente tubeless, e você identificar realmente se a bicicleta pode ou não ser feito tubeless, porque muita gente faz algumas e às vezes soluções. Vai na moda, Edinho, esse é o problema. Ah, mas o fulano tem o tubeless, eu também quero pôr tubeless. Cara, é a sua necessidade. O que vai acontecer quando der errado? Ah, mas furou, ajudou, porque, nossa, faz 2 meses que eu não furo o pneu. Tudo bem, mas furou agora nesse caso, se a pessoa não tivesse com um apoio, sem sinal do celular, na estrada, o que você faz? Exato. Então, assim, difícil. A gente tem que pensar, enquanto der tudo errado, qual é meu plano B? Sim. Então, assim, estou com tubeless, tanto no mountain bike e no speed. Qual é o meu plano B? Colocar uma câmera de ar. Sim, perfeitamente. Cortei meu pneu, eu vou ter que fazer uma proteção, coloco a câmera por baixo, é uma gambiarra. Mas até você chegar, por exemplo, no Borelli ali... levar em qualquer oficina, mas você vai chegar à tua casa. Sim. Beleza. Agora, por exemplo, temos o tubeless tanto no mountain bike como na speed. Estourou um raio. Desmonta tudo, limpa tudo, perdi o investimento do líquido. Infelizmente. Então, assim, é mão de obra, é despesa. Isso. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, vamos até finalizando, mas assim, em qualquer das situações que nós conversamos aqui, seja na mountain bike, seja no tubular, seja no outro, o líquido ajuda? Sim, ajuda, com certeza. Porém, qual é o plano B quando ele não der conta? Como é que eu vou me virar na falha dele, porque vai chegar um momento que ele não me atende? Câmera de ar. Câmera de ar. Colocou câmera de ar, acabou o problema. Então você tem que continuar levando uma câmera de ar, mesmo tendo tubeless, você tem que ter no teu bolsinha lá. E a gente cansa de ver o seguinte, quando as pessoas vamos supor, acabou de fazer o tubeless, eu nunca mais vou ter problema com furo, aí que está enganado. Entenda assim, que às vezes pode acontecer de você virar a esquina ali, de repente passa em cima de um caco ou corta o pneu. O tubeless ele é muito eficaz em pequenos furos. Uma pressão muito grande de dentro para fora vai expelir um ar bem fininho, de repente o líquido ele vai fazendo vai jogar, ele jorrou ali um pouquinho, de repente vedou. Quando é um corte maior, infelizmente não tem o que fazer. Aí você fala, pô, mas o investimento que eu fiz não deu certo. Não é que assim, ele tem uma certa restrição a cortes. Aí a mesma coisa que o Borelli disse. Tô com a câmera de ar, tiro, saco a câmera, coloco lá e beleza. Entendeu? Lembrando a dificuldade. Então, por exemplo, se eu tenho o tubeless dentro de uma câmera de ar que por vários furos esse líquido vazou e grudou a câmera no pneu, lembre que você vai se complicar ou na estrada ou na terra para desgrudar tudo isso dali. Ali tem um jeito. Você vai ver ali, você vai puxar a câmera de ar, ela vai ficar um pouquinho mais resistente, mas você tem que puxar. Vai ter que ser meio estúpido vai ali. Exatamente. Você vai ter que usar um pouquinho da força, meio que fazendo isso daí. Vai tentar abrir de algum jeito, se tiver alguém para ajudar melhor. Perfeitamente. Para poder abrir o pneu, puxar. Isso. Então assim, existe uma dificuldade. E a questão de manutenção. A câmera de ar, você pôs 6 meses, não furou, vai continuar 6 meses. O tubeless, o líquido, vai ter que fazer a cada 3 meses. No máximo 3 meses, pessoal. É porque assim, quando acontece de você rodar, o tempo todo ela vai estar em centrífuga ali, né? Então esse líquido ele tende a secar um pouco mais por causa da própria composição desse material. E aí vai acontecer a cada 3 meses no máximo. Alguns líquidos falam que é mais, outros falam que é menos. 3 não erra. 3 não erra. Você colocou lá, beleza, você faz a manutenção, você pega esse pneu, você vai andar tranquilo. Vai chegar lá na trilha, furou o pneu, beleza.
Uma coisa que você disse que é super importante e que muita gente fica também reticente com relação a investimento do tubulars é realmente essa questão de quebra de raio. Quando acontece de quebrar um raio, você tem fitas que são coladas e aí ele faz a vedação da parte de dentro do aro para com o pneu. E aí você joga o líquido, tem um bico ali que ele vai vedar todo o sistema. Só que existem fitas que você pode adicionar um investimento maior justamente para que você tenha essa facilidade no momento de retirar essa fita sem que você tire a cola. Ela é simplesmente uma fita que você acopla ao aro, como se fosse uma fita convencional, só que essa fita ela é uma fita com uma pressão um pouquinho maior, é colocada ali. Se aconteceu de quebrar o raio, você tira o bico, tira essa fita. Ela é reutilizável. Ela é reutilizável, exatamente. Existe um kit do efeito mariposa que você compra bico e a fita, exatamente. Reutilizável. Exatamente. É uma solução. É uma solução. Para diminuir um pouco a despesa depois. Você gasta um pouco agora, gasta um pouquinho depois. Assim, a longo prazo é melhor. Acaba sendo legal. Mas rodas que, por exemplo, tem uma qualidade legal de raios. Se você o acabamento dele dentro ali, né, tem que ser melhor. Sim, exato. Acaba sendo legal assim de você fazer esse investimento e aí acaba sendo bacana. Se repõe. Sim, com certeza. Edinho, show de bola. Bom, esse cara aqui, se você quiser seguir ele, qual que é teu Insta? Éder 9634. Confere e passa pro povo. Exatamente. Sigam, tem foto dele passeando na França. Passeando é sacanagem, 1.200 km passeando. Você tá maluco. Meu Deus do céu. Para não falar um palavrão aqui, haja pubs. Pelo amor, viu? Mas foi bem legal. Muita coisa. Éder Vieira 9634. É isso aí. Sigam esse cara lá. Tem muita coisa que ele posta que é interessante também. Sim. Tá? E nós vamos falar mais com ele aqui ainda. Sim. Vai ter mais coisas aí que a gente vai postar mais pra frente, mas vamos passo a passo, porque hoje até o assunto esticou, porque não tem como falar desse assunto tão rapidinho. Beleza? Abraço, a gente volta. Valeu!